Fala, Los Borrachos! Estamos aqui para gravação de mais um vídeo pro canal Zica do Zica. Tô aqui com o Marlos e com o Robinaldo. Vamos falar hoje de dois jogadores do São Paulo aí. Não sei se dá para dizer que foram craques, né? Mas jogaram muita bola com a camisa do São Paulo, né? Jogadores de nota 7,5, 8 para cima, né, pesada? Um jogador bom. Nada mais, nada menos hoje com o nosso Zica do Zica, Juninho Paulista e Dagoberto, hein, Robinaldo? O Juninho Paulista que veio do Ituano, né? Aí veio para a categoria de base do São Paulo, né? O Expressinho, né? Jogou demais, entrava em todas as partidas aí, né? Foi campeão da Comebol, campeão da Libertadores, campeão mundial. Tudo bem que ele era banco, mas quando entrava ali, fazia aquela correria, jogador rápido, muito versátil ali na frente, né? Fazia aquela movimentação toda ali. E do outro lado, o Dagoberto, né? Que veio do Atlético Paranaense, aí foi pro São Paulo, né? Foi campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, né? Jogou muita bola com a camisa do São Paulo, né? Fazia golaço, né? Dagoberto, um jogador que fazia bastante golaço, Gol em clássico, né? Gol em clássico, o bicho velho vai lá e deixava a marca dele. Então vamos começar aí essa discussão aí. Quem vai ser o Zica do Zica? Juninho Paulista ou Dagoberto? Vou começar com você, Marlão, nosso PVC dos Borrachos, o homem que sabe das entrelinhas, né, dos detalhes aí, Marlão. Vamos começar com o Juninho Paulista, Marlos. O que você tem para dizer, a tua opinião dele aí? Pois é, Giovanni, hoje nós falamos muito assim de usar o melhor momento do jogador a nosso favor, né, antes de vendê-lo, né, antes de negociá-lo. O Juninho é um caso que foi dessa forma. O São Paulo aproveitou muito a boa fase dele, o melhor momento dele antes de negociá-lo. Era um jogador que ele não conseguia ser titular quase todos os jogos por conta do elenco, era um elenco vitorioso. Nossa, tinha craque, né? Um elenco que marcou história, mas era um jogador que sempre no segundo tempo tinha uma vaguinha para ele, entrava, incendiava o jogo. Até na final de 93 ele entra, né? No segundo tempo ali, é um jogador que muda muito o panorama da partida, ele tinha o lance individual, tinha velocidade, então ele agregava muito nisso e era decisivo, e é um jogador que ele teve uma peculiaridade ali na história dele, que é jogar duas partidas no mesmo dia, né? Jogou duas partidas no mesmo dia, inclusive se fala que a segunda partida ele jogou ainda mais, né? Jogou ainda mais, né, cara? Não, e hoje em dia os caras, cada 2 dias não podem jogar mais, né? Tem que ser 3 dias. Dias não joga. Senão já reclamam. Ele é bem diferente do que temos hoje, né? Um jogador que nós usamos a melhor fase dele, um jogador que jogava toda a partida. Então, assim, é um craque de bola. Pena que depois do retorno dele ali, ele não voltou ao São Paulo e não pôde dar continuidade naquela carreira, mas na parte que ele esteve ali junto com o São Paulo, ele entregou muito e foi muito importante também para algumas conquistas do São Paulo. Ele foi vendido por Middlesbrough, né, da Inglaterra, né, um time lá não é grande expressão, mas fez história lá também. Sim, jogou muito lá, né? Jogou bem demais. E você, Roberto, o que tu tem para falar do Juninho Paulista aí? Qual que é a tua opinião dele como jogador, né? Eu, quando era moleque, cara, eu era fã dele, cara. Era fã do jogo, que era a época molecada ali. Eu tenho até uma camisa de São Paulo, quando eu tinha 7, 8 anos de idade lá, eu era doente pelo Juninho Paulista, cara. Curti ele demais. O que você tem pra falar aí, Robinaldo? Juninho Paulista, que no São Paulo era só Juninho, né? Ele virou Paulista depois no Vasco. Porque ele tinha o Juninho pernambucano lá, né? Daí colocaram ele Juninho Paulista. Ele é só Juninho, né? Ele em 93. Eu lembro que no Paulista anterior, 93, 92, ele jogou muito no Ituano e o Edilson jogou muito no Guarani. Aí o Palmeiras trouxe o Edilson e o São Paulo, para dar a resposta, trouxe o Juninho. Para dar o tipo, tá aqui, né? trouxe o Edilson, eu trago o Juninho. Né? O Juninho, é claro que veio para ser reserva no São Paulo, né? Tinha já o elenco, o esquadrão do Tele Santana, mas ele logo já entrou nas graças da torcida, ele virou um talismã, né? O talismã, o 10º jogador do Tele Santana sempre foi o Juninho Paulista, o Juninho, né? Juninho, no São Paulo foi Juninho. Então, ganhou a Sul-Americana, Comembol, ganhou a Supercopa também, fazendo gol na final contra o Flamengo, né? Ganhou Libertadores, Mundial, ele era um coadjuvante, na verdade, né? Mas fez história, né? E depois de 95, quando o São Paulo já estava reformando o elenco, né? Ele foi importante também nessa reformulação, porque o São Paulo perdeu os grandes jogadores, Miller, Raí, Cafu, Palinha, tudo foram embora, e ele foi o cara que se tornou protagonista naquele ano de 95, né? Tanto que ele acabou sendo vendido pro Middlesbrough por 8 milhões de dólar na época, né? Na época foi um dinheirão. Fortuna, né, cara? Tanto que ajudou o São Paulo na reforma do Morumbi esse dinheiro, entendeu?
Então ele foi importante nisso, né? Depois fez carreira lá fora, jogou Copa do Mundo, foi campeão da Copa do Mundo, né? É uma pena, foi uma pena que ele não voltou pro São Paulo lá em 2000, acho que voltou pro Vasco em 2000. Não, ele teve lesão, né? Teve depois lesão muito séria, ele ficou fora da Copa do 98, teve lesão no próprio Teve a lesão no próprio Midosbol, que depois meio que ali estragou, né? Ele ficou fora da Copa do 98 por causa da lesão, mas depois foi em 2002. Cara, ele era nunca foi no São Paulo, nunca foi protagonista, né? Mas era um coadjuvante que a torcida gostava, né? Entrava no segundo tempo, fazia... Era o 12º jogador, né? Fazia dava aquele arranque nas pontas ali, habilidoso, rápido, né? E deu uma cuspida no Edmundo. Quem não lembra disso, Chufa, né? Edmundo! Quem não lembra disso, né? Então... E agora vamos falar do Dagoberto, né, Marcos? Com o Dagoberto também, o São Paulo com essa cisma aí, né, de pegar jogador do Atlético Paranaense, né? Veio o Dagoberto, que deu certo, a Luísa Chulapa, que deu certo, agora o Nicão. Aí teve o Pablo, que, né, prejuízo que nunca mais, né? Tomara que fique lá esse lixo e usar nunca mais. E o Dagoberto também era um jogador que no elenco do Muricy, né, era titular absoluto, né? Sim, era, digamos assim, era o Rogério Ceni, Mali, Dagoberto e o resto, né? Sempre jogando bem ali. E o Dagoberto, ele tinha um gênio bem complicado, né? Sim. Ele diz nos bastidores que ele e o Rogério Ceni meio que se bicavam, né? Eles não se davam... Ele não já disse uma vez, né? Não é que eles não... Ele é inimigos, mas eles não... Tipo assim, os dois personalidade forte e os caras meio que se bicavam, né? E o time do Muricy ali com o Dagoberto, né, cara, era aquele ponta de velocidade, né? Às vezes ele tinha jogos que ele até jogava mais ali na entrada da área ali, né? Como falso 9, né? Falso 9, escorando os caras que vinham de trás, né? Fazia muito gol e fazia golaço, né? O que você tem pra falar do Dagoberto, Marcos? Você começou ali falando um ponto importante, né? Épocas que nós negociava com o Atlético Paranaense. Pegava um jogador bom, né? Foi logo após ali vencer Libertadores, depois teve o Aloysio para vir pro Mundial e depois o Dagoberto numa polêmica. O Dagoberto estava lesionado, não renovou e o São Paulo começou a fazer uso desse tipo de negociação, de pegar atleta em final de contrato, né? Então o Dagoberto foi um dos primeiros nesse formato, se não o primeiro. De graça, né? Exato. De graça. É um jogador que foi muito importante pro São Paulo. Era um São Paulo muito técnico, né? O São Paulo era um time mecânico, você não via assim, um futebol que brilhava os olhos, mas era um time mecânico que funcionava. E o Dagoberto era aquele que tinha um pouco mais de velocidade, um pouco mais de drible, né? que era um pouquinho mais diferenciado dos demais. E isso era muito importante para o time. Então o Dagoberto tinha uma função importantíssima. E tinha os gols, como você falava, né? Chute de fora da área, tinha oportunismo dentro da área. Teve até um gol lá que ele foi cercar o goleiro na saída do chute, né? Ele fez, né? Teve um gol lá que o goleiro foi bater para frente, eu acho que chutou nele. Sim. Então o Dagoberto, um grande jogador, extremamente importante para aquele São Paulo e para os 2 títulos brasileiros que ele conquistou junto com o São Paulo, na campanha do Tri, né? E nos 2 títulos, titular absoluto, né? Titular absoluto do time do Muricy, né? O que você tem pra falar aí, Robinaldo? O que você achava do Dagoberto? Em 2007 aqui no São Paulo, eu lembro que a estreia do Dagoberto, ele faz um gol contra o Grêmio na Libertadores, já na mata-mata, ele chega no golaço, né, cara? Golaço. Ele faz gol contra o Grêmio, e se tivesse VAR hoje, o gol não seria anulado, né? Porque o Vanderia deu impedimento, que não existiu. Então, se tivesse VAR hoje, ele já estreava fazendo gol em mata-mata de Libertadores. Jogador de muita importância, porque aí ele escolheu vir pro São Paulo, né? Porque eu lembro que quando o Atlético tentava renovar com ele, o Petralha tentou renovar com ele várias vezes. Porque foi enrolando, né? Ele foi enrolando. Até ele conseguir se liberar sozinho, né? Ele tinha proposta da Europa, ele não foi, né? Até que o São Paulo pagou a multa mexeria de multa, era 5 milhões de reais na época, né? Que ele veio pro São Paulo daí. O jogador de extrema importância, ganhou o título 2007, 2008. E o melhor Dagoberto, na minha opinião, não foi nem nesse título, cara. Foi depois que o São Paulo já ganhou o tricampeonato, que foi em 2009, 2010, 2011. Que ele jogou muito nesses 2 anos, cara. Ele tava meio sozinho ali, né? Tava meio sozinho. Tava meio levando nas costas, né? A reformulação, ele que foi importante ali no São Paulo. É uma pena que ele não se acertou muito com a diretoria em 2011 e acabou indo pro Internacional. Né? Ele fazia muito golaço, porque tem uns gols dele que é inesquecível. Contra o Flamengo, uma vez ele fez um gol de primeira, que pelo Fará, assim, agora fez uma curva. Lembra desse gol contra o Flamengo no Morumbi, cara? Contra o Palmeiras, ele fazia golaço também direto no Marcão, cara. No Marcão era direto. Jogador de muita importância, né? Fez dupla com o Aloysio, dupla com o Dagoberto, com o Borges, dupla com o Washington no Atlético e sempre ele sendo titular, né?
Era ele mais um sempre, né? Sempre ele. Ele era o da velocidade, né? O da ponta ali, fazia gol. E o outro era o mais matador, mais a área, né? Ele vivia um pouquinho assim de casa de demônio com a torcida de São Paulo, né? Tinha jogo que tava meio dormindo, aí você pegava no pé dele e tal, e ele era meio birrentinho em relação a isso, né? Ele era meio birrentinho. Ele tinha personalidade de birrento, né? Mas jogava muita bola também. Então agora, né, vamos então para o que interessa, né? Quem que foi o Zica do Zica? Então, vou jogar para ti, Marlão. Quem foi o Zica do Zica para você? Juninho ou Dagoberto, Marlão? Pois é, dois jogadores ali que tinha por característica velocidade, tinha um trato fino ali na bola, uma boa batida, um chute né, com qualidade. O Juninho, claro que pegou um elenco do São Paulo que é complicado, né, cara? Ou você era fora de série... Não tinha como ser titular ali, né, cara? E mesmo assim ele entrava, fazia uma fumaça ali. E o Dagoberto, que nem eu falei, um time mais mecânico, onde ele era o diferenciado ali, então a titular absoluto. Mas eu vou levar em consideração aqui alguns fatores, que era a forma como o Dagoberto fazia alguns gols, né? Ele tinha muito oportunismo, então ele tinha dentro da área, ele tinha fora da área, então ele usava muitos recursos que talvez pro Juninho não aparecesse pelo fato dele não ter sido titular pela maior parte do tempo, né? O Juninho jogou muito lá na Inglaterra, depois no retorno do Brasil teve boas atuações também, mas para mim eu fico com o Dagoberto como Zica do Zica no São Paulo. Do Dagoberto, Marlão. E você, Robinaldo? Vamos lá, eu acho que como carreira não dá pra comparar, né? O Juninho, ele joga Copa do Mundo, é campeão da Copa do Mundo. Campeão do Mundo já é, né? Joga no Middlesbrough, joga na Inglaterra, Europa, joga na Premier League. Nunca foi embora, né? Joga no Atlético de Madrid, em alto nível do Atlético de Madrid, depois vem pro Brasil, ele é campeão brasileiro pelo Vasco, sendo protagonista no Vasco. Sim. Entendeu? Realmente na carreira não dá pra comparar. Mas eu vou usar o critério no São Paulo. No São Paulo, tá? E embora a gente por isso importante no São Paulo ali, era um talismã, né? Não dá pra você esconder o protagonismo do Dagoberto em 2 campeonatos brasileiros, entendeu? Sim. Então os gols decisivos. Ele quase foi artilheiro, né? Ele quase foi artilheiro, acho que em clássico, entendeu? No primeiro campeonato, né? Acho que ele quase foi artilheiro, no segundo, não lembro. Não lembro disso. Ele fez bastante gol, cara. Ele fez bastante gol mesmo, entendeu? Então, por protagonismo do São Paulo, o Dagoberto fez mais, entendeu? Além de mais, eu acho que o Dagoberto ele é mais identificado com o São Paulo. Se você for pegar o Dagoberto, ele tem mais carisma com a torcida do São Paulo, né? É o Dago. Então, até hoje, né? Até hoje ele tem mais uma identificação então, depois. Então eu acho, meio que se declara São Paulino, né? Exatamente, ele tá. Coisa que o Gimpaulista nunca fez, né? Depois disso e tal. Entendeu? Então por isso eu acho que o Dagoberto, mesmo jogando menos na carreira, no São Paulo ele foi mais importante. Então eu fico com o Dagoberto, mas a briga é boa, os dois são... Bom, eu não voto, né? Mas se tivesse que votar pra desempatar, né? Como deu o Dagoberto, o Zica do Zica, eu votei no Juninho, né? Por causa da minha infância. Bom voto. Vai ter vários que vão votar no Juninho. Eu votei no Juninho por causa da minha infância e tal, coisa minha mesmo, que eu era mais fã dele. Não que eu não gostasse do Dagoberto, né? Imagine. O voto é muito bom. Mas assim, então hoje o Zica do Zica, Marlão Dagoberto e o Robinaldo Dagoberto. Então, Zica do Zica de hoje, Dagoberto, em cima, ganhou do Juninho aqui, pesado. Então, comenta aí no vídeo, dá um like, dá um joinha, comenta lá qual que foi o Zica do Zica pra vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beleza, galera? Valeu!